A evolução do mercado dos games nos últimos anos é surpreendente, né, galera? Dá pra dizer, sem medo de errar, que em pouco tempo a qualidade dos jogos cresceu de maneira assustadora. Hoje nós temos jogos com gráficos extremamente realistas, sem falar no fato de que muitas vezes você sequer precisa de um console ou PC para poder se divertir jogando. Basta você ter um celular e acesso à internet que você já está conectado em partidas com seus amigos e outras pessoas. O público também evoluiu no decorrer dessa história e vem se tornando cada vez mais exigente. Alguns tão exigentes que chegam praticamente a dissecar os jogos atrás de qualquer defeito. Olha lá, ó. O reflexo do jogador naquela poça d'água, naquele momento específico do pôr do sol, não tá 100% fiel. Não falei que esse jogo era uma bosta? Mas é claro que não foi sempre assim. Até pouco tempo atrás, as pessoas se divertiam com jogos e gráficos muito, mas muito mais simples. E quem teve a oportunidade de jogar os primeiros jogos naquela época, teve também o privilégio de acompanhar essa evolução desde o início até os dias de hoje. Pensando nisso, hoje eu decidi trazer para vocês 5 curiosidades sobre os primeiros jogos da história, para matar a saudade daqueles que viveram essa época e para aqueles que ainda não eram nascidos terem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os pioneiros do mercado de jogos eletrônicos. Então bora conferir? Número 1. O primeiro videogame da história. Quando falamos de jogos e consoles antigos, muito provavelmente o primeiro nome que vem à sua mente é Atari. A Atari realmente foi a primeira marca que conseguiu se tornar muito popular. Mas a verdade é que o primeiro console caseiro criado foi o Brown Box, ou caixa marrom em português, que foi desenvolvido por um projetista de aparelhos de TV chamado Ralph Baer, no ano de 1968. O Brown Box contava com 2 jogos, o primeiro foi chamado de Chase Game, um tipo de pega-pega aí que nada mais era do que 2 pontinhos se perseguindo na tela. E o segundo era um jogo de ping-pong chamado Table Tennis, que vocês estão vendo aí. Pouco depois, uma empresa fabricante de aparelhos de TV contratou Ralph e juntos aprimoraram o Brown Box, criando o Magnavox Odyssey, lançado em 1972 e que tinha 12 jogos diferentes. Se bem que eu não sei se dá para considerar tão diferentes assim, já que cada jogo vinha com uma tela colorida para ser colocada na TV e assim dá um aspecto diferente aos gráficos, mas basicamente tudo se resumia a pontos luminosos que se moviam pela tela. Mas a gente dá um desconto, né, pessoal? Afinal de contas, isso foi há 50 anos atrás. Número 2. A Atari de Bushnell e seus $500. É claro que a Atari não poderia ficar de fora de um vídeo que fala a respeito dos primeiros jogos da história. Essa gigante pode não ter criado o primeiro jogo ou o primeiro console, mas a gente pode afirmar, tranquilamente, que foi graças à Atari que os jogos eletrônicos se tornaram populares. A empresa foi criada por um sujeito chamado Nolan Bushnell, um engenheiro eletricista americano, e seu sócio Ted Dabney, em 1972, e com um investimento inicial de apenas $500. Nolan convidou um engenheiro chamado Al Alcorn para trabalhar com eles e assim iniciaram as atividades daquela que viria a se tornar em breve o maior expoente do mercado de videogames nos Estados Unidos. O primeiro jogo desenvolvido por eles foi Pong, uma espécie de ping-pong em que a bolinha caminha pela tela batendo de um lado para o outro. Dá uma olhada aí. Te lembra algum jogo? Talvez um jogo do Brown Box que nós citamos na curiosidade anterior? Ideia muito parecida, né? Pois bem, guardem essa informação aí. Esse primeiro jogo desenvolvido pela Atari foi colocado em um protótipo de arcade e levado até um bar local para testar como seria a receptividade das pessoas a respeito dessa novidade. Não demorou muito até que o primeiro curioso se aproximasse, colocasse uma moeda e iniciasse o jogo. Logo ele percebeu que usando os botões ele conseguia mover as raquetes na tela e assim rebater a bolinha. Em pouco tempo, várias pessoas cercavam a máquina, curiosas e entusiasmadas. Foi aí que os fundadores da Atari perceberam que eles tinham em mãos um grande potencial de sucesso. O que de fato se confirmou, e em pouco tempo expandiram a empresa e contrataram mais gente para poder dar conta da demanda. Milhares e milhares de pedidos chegando de todo o país. Em um curto período, a empresa, que foi fundada com um capital de $500, faturava seu primeiro, segundo, terceiro milhão. E aí, um investimento com aporte inicial de $500 evoluir para 3 milhões em menos de 3 anos, tá bom para vocês?
Porque se vocês querem mais, escuta essa. Em 1976, só 4 anos depois da fundação, Nolan aceitou uma proposta da Warner e vendeu a Atari por cerca de 28 milhões de dólares. De 500 a 28 milhões em 4 anos. Empreendedor ou não? Acho que não tá nada mal, né, pessoal? É verdade. Bom, infelizmente, essa compra da Atari pela Warner foi também o começo do fim para a empresa, mas acredito que isso já é assunto para um próximo vídeo. Número 3. Escândalo na Atari. Se tem uma coisa que todo mundo precisa concordar, é que a Atari foi uma protagonista no mundo dos games. Tanto é que chegou a protagonizar também o primeiro processo judicial da história dos jogos eletrônicos. Vocês se lembram que eu pedi para guardarem uma informação sobre o primeiro jogo lançado pela Atari, o Pong, e que ele era muito similar ao Table Tennis do console Brown Box? Pois então, outra pessoa que também achou esses jogos muito parecidos foi Ralph Baer, o criador do Brawl Box, e a sua contratante, a Magnavox. E acabaram entrando com uma ação judicial contra a Atari, alegando que a empresa havia plagiado o jogo Table Tennis, copiado a ideia e lançado no mercado. A princípio, a Atari negou. No entanto, Ralph conseguiu provar o seu pioneirismo, anexando ao processo suas anotações sobre as ideias que havia tido de jogos eletrônicos que datavam o ano de 1966. Além disso, ele apresentou uma patente contendo todos os detalhes do jogo e console, registrada em janeiro de 1968. Como se não bastasse, um documento com a assinatura de Nolan Bushnell, fundador da Atari, confirmando sua presença em uma feira da indústria, onde Ralph Baer havia feito demonstrações do seu jogo para o público. Tudo isso antes da fundação da Atari. Com isso, não restou outra alternativa e Nolan confirmou que havia sim visto o jogo criado pelo Ralph, mas que ele não tinha achado nada demais. E aí, o que vocês acham disso? Não tem vergonha na cara não, isso é uma vergonhice. O fato é que depois de 4 anos de brigas judiciais, a Atari acabou aceitando um acordo entre as partes, onde pagaria direitos autorais pelo uso da tecnologia criada por Ralph Baer, valor equivalente na época a 400 mil dólares, o que era pouco para a Atari, considerando que ela já vinha faturando aí alguns milhões. Por muito tempo, Nolan foi considerado o pai do videogame, afinal era dele o rosto que sempre aparecia na mídia, levando aí em conta o sucesso da Atari. Mas com o passar do tempo, a história de Ralph Baer foi sendo mais e mais difundida, até ser reconhecido por muitos como o verdadeiro pai dos videogames. Infelizmente, Ralph nos deixou em 2014, aos 92 anos, mas o seu legado continua. Se você é apaixonado pelo mundo dos games, já pensou em trabalhar com isso? Em desenvolver seus próprios jogos do jeito que você quiser? Publicar e ver outras pessoas jogando aquilo que você criou? E ainda ganhar dinheiro com isso? Por isso, a Dunk Code, que é líder nesse mercado, criou o curso mais completo de desenvolvimento de games do Brasil. Você pode começar do zero, sem saber nada de programação, e aprender a criar qualquer gênero de jogo. Durante o curso, você vai criar mais de 20 jogos diferentes e ainda vai aprender a publicá-los. Não é à toa que o curso é tão bem avaliado entre os alunos. E não se preocupe porque você também recebe um certificado de conclusão. E já pensou criar um joguinho e se tornar famoso por causa dele? Se você quiser conferir, eu tô deixando o link com todas as informações aqui na descrição desse vídeo. E comprando por esse link, você também ajuda o nosso canal, então confere lá. Número 4. A quase falência da indústria dos games. O sucesso dos videogames na década de 70 e principalmente no início da década de 80 parecia um milagre. O valor de mercado da Atari cresceu de maneira assustadora, o que atraiu o olhar curioso de muita gente. Todo mundo queria uma boquinha nesse setor que se mostrava tão lucrativo. Sabe como é, né? Com isso, o mercado de repente se viu inundado de novos produtos, novas empresas lançando consoles, como o Intellivision da Mattel, entre outros, que fizeram uso da engenharia reversa e lançaram as suas próprias versões. There are so many of these games available that it's difficult to know which ones to buy. A Atari também ajudou com o lançamento de novos produtos, como o Atari 5200, que definitivamente não fez sucesso. Além disso, alguns engenheiros-chefes, responsáveis em grande parte pelo sucesso da empresa, não se sentiram valorizados sob a nova gestão da Warner e decidiram sair da Atari, fundando assim a sua própria desenvolvedora de jogos. Se você é antigo nesse assunto, já deve ter ouvido falar da Activision e o sucesso Pitfall. Nessa época, a Activision começou a criar jogos para Atari e fez muito sucesso.
o que também impulsionou outras pessoas a quererem entrar no mercado de desenvolvimento de jogos. Mas a grande maioria sem a menor preocupação com a qualidade. A verdade é que muita gente achou que os fãs de jogos eram um bando de bobo alegre que jogaria qualquer porcaria que eles lançassem no mercado. Para vocês terem uma ideia, empresas de setores que não tinham nada a ver com a indústria de games começaram a lançar seus próprios jogos. Um exemplo que ficou muito famoso foi uma empresa de ração animal que resolveu lançar seu próprio jogo, quase como uma promoção. Compre aqui tantos quilos de ração e leve esse maravilhoso joguinho aí que o teu filho Zé das Couve com certeza vai amar. Outro jogo que também se tornou ícone de péssima qualidade foi o ET, que deveria teoricamente ser baseado no filme e que muitos consideraram o pior jogo da história. Mas apesar de ser ruim como uma dedada no olho, com certeza teve coisa pior. Só que como o filme foi um grande sucesso nos cinemas, o jogo ficou ainda mais em relevância e claro, seus defeitos foram potencializados. Essa inundação de produtos horríveis no mercado fez com que a indústria perdesse credibilidade. Os pais já não confiavam em gastar dinheiro com novos consoles, novos jogos, já que a maior parte era uma grande decepção. A chegada dos computadores, que além de possibilitarem jogos eram úteis em outras atividades, também contribuiu muito para a queda de faturamento das empresas que fabricavam videogames. E essa foi a chamada crise de 1983 da indústria de jogos eletrônicos nos Estados Unidos. Nessa época, várias empresas do mercado faliram e a Atari, descredibilizada, foi vendida, e muitos realmente acharam que era o fim da indústria dos games. Como nós sabemos hoje, não foi. A chegada da Nintendo na América em 1985, com o NES, o famoso Nintendinho, revolucionou o mercado, deu um novo ânimo e, bom, para nossa alegria, deu no que deu. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais detalhes sobre essa época em um próximo vídeo. Número 5. Jogos antigos na lista dos mais vendidos. Apesar de muitos desses jogos antigos talvez não chamarem a atenção da criançada nos dias de hoje, para vocês terem uma ideia da sua importância na história dos games, ainda hoje, na lista dos 10 jogos eletrônicos mais vendidos da história, nós temos 3 jogos da década de 80. Será que você tem uma ideia de quais são? Escreve aí agora nos comentários e depois você confere se acertou. Entre os 10 jogos mais vendidos de todos os tempos estão Pac-Man, em nono lugar, lançado em maio de 1980, com mais de 39 milhões de cópias vendidas. Tem alguém aí do canal que nunca jogou Pac-Man? Eu acho difícil. Em sexto lugar, Super Mario Bros., que foi lançado em 1985 e conta com mais de 48 milhões de cópias vendidas. Esse é considerado por muitos o jogo mais importante da história, sendo em grande parte responsável por reanimar a indústria de jogos depois da crise de 1983, que eu citei na curiosidade anterior. E por fim, ocupando a segunda colocação, com a impressionante marca de 170 milhões de cópias vendidas, está o Tetris. Lançado em 1984, desenvolvido por 3 russos chamados Alexei Pajitnov, Dmitry Pavlovsky e Vadim Gerasimov. Eu não sei se a pronúncia tá certa, tá pessoal? Tetris fez tanto sucesso que ele foi lançado em inúmeras plataformas, desde minigames e consoles até PCs celulares. Dizem ainda que o Tetris do Game Boy foi o primeiro jogo a ser lançado no espaço, depois de ser levado por um astronauta durante uma missão que durou quase 200 dias em órbita. Quem diria, hein? Será que algum extraterrestre já jogou algum desses jogos? Ou será que foram eles que inventaram, infiltrados entre nós? Brincadeiras à parte, tem muita coisa legal a respeito desses jogos, sobre a história do videogame no mundo, tanta coisa que não cabe num vídeo só. Então se você gostou desse conteúdo, deixa aquele like maroto, comenta aí se você quiser mais curiosidades sobre o tema, e a tua inscrição também é muito bem-vinda, galera. E eu nem vou falar sobre divulgar para quem você sabe que gosta do assunto, porque nossa, com isso a gente vai à loucura. Então espero que tenham gostado do vídeo de hoje, fico por aqui, até a próxima, falou!